Aleluia! O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Mais uma vez, seja bem-vindo ao Congresso Lagoinha em Adoração e Intercessão. Você que está assistindo em casa, você está dentro da nossa programação, então fique à vontade. O tema desse ano é o Espírito e a Noiva, o caminho da intimidade, então estamos trilhando por ele. Quero deixar aqui alguns avisos para vocês. Alguns avisos. Vamos lá. Amanhã, na nossa programação, a partir de 9 horas da manhã, estará conosco o reverendo Nicodemos, Augusto Nicodemos, às 9 horas da manhã, às 10 horas da manhã e também às 18 horas. Então, você está mais convidado a continuar conosco na programação do Congresso. Amém? Você pode estar aqui amanhã? Vamos fazer esse combinado? Perdão, gente, domingo de manhã. Eu já querendo que chegue domingo. Está tudo tão bom, não é verdade? Nós ainda estamos na sexta-feira. Obrigada, meninos. Glória a Deus. Então, esse aviso é para domingo. Amanhã, começa a nossa programação às 10 horas da manhã. Tá? Então, 10 horas da manhã nós temos programação. Às 1h30, nós começaremos os workshops. Então, você pode participar, vai acontecer na Fábrica de Artes, logo ali na Rua Formiga 450. E à noite também teremos continuidade da gravação e também ainda mais de Deus. Então, não fique de fora da nossa programação, não fique de fora de tudo quanto o Senhor ainda tem para você. Você que está aí tirando foto, fazendo stories, eu quero te fazer um pedido. Coloquem para nós a hashtag Congresso LAI. Marque aí na sua rede social para que a gente possa ver todas as fotos, todos os vídeos e repostar. Marque também a Igreja Batista Lagoinha e Lagoinha Louvor e Artes. Amém? Gostaria de compartilhar com vocês um pequeno trecho da palavra que está em Salmos, capítulo 96. Abre aí comigo. Vamos falar um pouquinho a respeito dos dízimos e das ofertas. Continuar esse momento de adoração ao Senhor com os dízimos e as ofertas. Amém? Versículo 8 e versículo 9 diz assim: Tributai ao Senhor a glória devida a seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Primeira coisa, tributai ao Senhor, dai ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. O Senhor é um Deus alegre, nosso Deus é um Deus alegre. Então, a palavra também fala lá em Salmos, capítulo 100, versículo 3 e 4, que nós devemos reconhecer que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos seus, o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai e bendizei o seu nome. Então, toda vez que você for à casa do Senhor, nesse momento tão propício que também é um momento de adoração, eu quero te convidar a sempre dar o seu melhor com alegria, reconhecendo quem Deus é. Reconhecendo o que Ele faz, o que Ele pode fazer, porque Ele não mudou, Ele não muda, Ele é o mesmo de ontem e será eternamente. Então, nós sempre podemos adorar ao Senhor, continuar adorando o Senhor nesse momento também, entregando a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Em segundo lugar, é interessante que no Antigo Testamento o Senhor sempre fala as formas como Ele gostava de ser adorado, e Ele ainda gosta de ser adorado. E é interessante que lá em Êxodo 23, versículo 14, versículo 15, ele fala de uma forma que eu quero deixar aqui para você, que diz: 3 vezes por ano celebrará uma festa em minha honra. Guardará a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pão asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Então, toda vez que você vier à presença do Senhor, sempre tenha algo para entregar. Não estou falando apenas de dinheiro, mas entregar o teu coração. Sempre entregar a tua vida. A minha avó sempre ensinava, quando eu era pequena, que quando nós éramos convidados para ir ao aniversário,
ou ir à casa de alguém, nós nunca íamos de mãos vazias, porque ela falava o seguinte: quando alguém nos convida para ir na sua casa, nós devemos chegar na casa dessa pessoa com algo em mão, porque nós estamos agradecendo por aquela oportunidade de estar com aquela pessoa, e é uma forma de honrá-la. Assim também nós devemos ser com o Senhor. Então, primeiro, chegar ao Senhor com alegria e nunca chegar nele de mãos vazias. E por fim, eu quero compartilhar o Êxodo 35, versículo 5, que diz: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, a trará por oferta ao Senhor. Quando nós ofertamos, entregamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós não estamos entregando apenas o dinheiro, nós estamos entregando o fruto. O dinheiro é o fruto apenas do nosso trabalho, do nosso suor, do nosso talento. Então, quando nós entregamos ao Senhor, nós estamos entregando tudo isso. Então, entregue sim a sua vida, o seu talento, o seu trabalho, o seu suor, a sua vida. Então, com generosidade, com liberalidade e voluntariamente, entregue a sua oferta e dízimos ao Senhor. Amém? Eu quero te convidar a colocar aí na sua mão a sua oferta. Eu quero orar por você, para que nós possamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, nós entregamos o que nós temos aqui nas nossas mãos. Entregamos tudo ao Senhor, tudo é teu. Muito obrigado, porque hoje nós temos a oportunidade de ofertar ao Senhor. E nós ofertamos com alegria, tudo é teu. E novamente a Ti entregamos. Senhor, aquele que não tiver a oportunidade de ofertar hoje, que o Senhor possa dar a ele a oportunidade, abençoar os teus celeiros, em nome de Jesus. Amém? Só o último aviso, no final, aqui embaixo, no Salão Esperança, nós temos alguns estandes. Vá lá, abençoe aqueles que estão lá. Temos bolo, temos cadernetas, temos livros, temos camisas. Seja abençoado também, em nome de Jesus. Amém? Eu fui conhecer o Ministério de Louvor da Lagoinha, um grupo formado por pessoas que juntas constroem possibilidades, adornam talentos e edificam promessas. Tudo para adorar a Deus por meio da arte. Vai ser hoje o meu dia de aluna aqui na Fábrica de Arte. As aulas e ensaios do Ministério de Louvor são realizados na Fábrica de Artes e envolvem mais de 300 pessoas para serem capacitadas e inspiradas para nutrirem semanalmente cerca de 40 cultos na Lagoinha Matriz. 2 andares, mais de 70 salas. Mais de 70 salas com várias atividades diferentes. Desde instrumentos individuais, aulas de instrumentos individuais, aula para crianças pequenininhas, iniciação de música, na dança, tem teatro também, que funciona ministerialmente, mas aos finais de semana. Nós temos a coordenação de música, de dança, de teatro e a de integração. A trajetória para integrar uma equipe do Ministério de Louvor envolve muito mais do que o talento. Passos para aperfeiçoar o dom e, sobretudo, o caráter do ministro. Então eu cheguei hoje pronta para o meu primeiro passo. Aí você vai começar comigo. Começa com você. Aí você passa pela audição, o primeiro passo é passar pela audição, ser membro de Lagoinha, depois fazer a linha de ensino. Tem duração de 3 meses, para falar o que o Senhor espera de nós como ministro do Andar. Né? Quem que nós somos quando estamos em cima de uma plataforma? O que o Senhor espera de nós? Porque a plataforma não define a nossa identidade. Então a parte mais difícil não é nem passar pela audição, né? Não, é ficar 3 meses comigo. Vamos continuar nesses passos. A Isa está fazendo agora um atendimento, né? Um atendimento pastoral. Daqui a pouco ela está liberada para atender vocês. Estou super animada. Obrigada, Priscila. E não tem como não estar animada. Só de conhecer o Ministério de Louvor, participar de uma audição ou das aulas,
já somos inspirados. Então, estou pronta, estou preparada, depois de todo esse caminho, para ser integrada numa equipe. Isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Que bom chegar até aqui. Pois é, estamos aqui com o pessoal do Louvor. Te agradeço. Passou, Jesus, te agradeço. Vimos tantas pessoas entrando aqui e se capacitando, se aprimorando, se encontrando também, porque nós sabemos que a arte também faz isso. Então tem horas de ensaio, horas de adaptações, de alinhamentos, de correção. Então o Ministério de Louvor, muitas pessoas às vezes acabam vendo como um momento de entretenimento ou só de algumas músicas que vão ser cantadas ali no culto. Mas as pessoas que estão ali servindo são pessoas que de fato dedicam a vida e muito tempo da vida dela para chegar naquele momento, para que as pessoas possam ser conduzidas ao Espírito de Deus mesmo, ao Senhor. Essa turma aqui que a gente vai ver agora faz parte da linha de ensino que está aprendendo sobre fundamentos da adoração. Para quem chegou no ministério, esse é o caminho. Impulsionar o talento que Deus nos deu. O DNA, Departamento de Dança, que integra o Ministério de Louvor e Artes da Lagoinha, investe no discipulado para cumprir essa missão. Nós funcionamos uma célula máter, onde os oficineiros, a liderança, tem um trabalho semanal, é às quartas-feiras. E a partir desse trabalho que a gente desenvolve aqui, cada líder vai desenvolver na sua célula também. Nós temos gerado esse processo de renovo desde renúncias, desde uma reforma que começa em nós, e essa é a nossa expectativa do novo de Deus. E a dança aqui é uma dança experimental, é uma dança inclusiva. Qualquer pessoa pode dançar, inclusive os surdos. E já que é para todo mundo, até eu me aventurei. Mistura de desafio e emoção. A dança envolve, o movimento flui, o abraço nos une no mesmo espírito. Nele, somos um corpo apenas. Então o ministério serve como esse trabalho também, né, de estar lapidando as pessoas. Cada vez que uma pessoa sobe para ministrar, ela é trabalhada exaustivamente e deveria ser, muitas vezes não é, mas ela deveria ser. Mas aqui a gente trabalha, a gente costuma usar bem o esmeril para poder tirar o máximo de brilho possível dos diamantes, né, das pedras brutas que a gente tem nas mãos. A Lagoinha inspira há muitas décadas o louvor e a adoração no Brasil e no mundo. É muito impactante ver de perto que embaixo das plataformas, no chão da vida, tem gente aprendendo, crescendo e servindo. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Somos igreja, somos Lagoinha e estamos profetizando vidas. Amém! Glória a Deus! Meus irmãos, quem está aqui e que nunca foi ali na Fábrica de Artes? Levanta a mão só para a gente ver. Tem um número grande, né? Então eu queria convidar você para ir lá nos conhecer, para ir lá visitar esse espaço da igreja, que de fato é tão lindo. Fica ali na Rua Formiga, número 450. E eu sempre me lembro da Ana Paula Valadão, quando a escola, a Fábrica de Arte, esse espaço se iniciou, dela falando assim: ai, fica na Rua Formiga porque a gente quer ver aqui igual um formigueiro, cheio de gente. E essa tem sido a nossa oração e tem sido a nossa busca. Não pelos números, mas para que de fato seja um lugar onde muitas pessoas sejam abençoadas e impactadas para transformar. Porque o reino de Deus é isso, não é? Ele nos transforma para transformarmos. Amém? Eu queria pedir que você nesse momento então abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo. Amém?
Apenas reforçando aqui o que a Priscila Tomé disse, a pastora. Nosso congresso amanhã, às 10 horas da manhã aqui, com o pastor Ângelo Basso. Não sei se você conhece, mas é um homem de Deus, tem sido referência na nossa nação sobre a adoração e intercessão. Teremos os workshops à tarde e à noite continuamos. E vamos estar também na vigília. Se você também não veio, nunca veio na vigília, olha, é uma oportunidade para a gente estar ali junto. E no domingo, no culto das 10 e das 18, o pastor Nicodemos vai estar aqui conosco. Amém? Nós vamos ler, meus irmãos, Êxodo, desde o capítulo 1. Vai ser uma leitura boa. Amém? Então, que nós possamos estar aqui atentos e conectados. Êxodo, capítulo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Iscar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos. Peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades, celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que eu lhes chegue, a parteira já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhe constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançarei no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Nós vamos prosseguir no capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calefetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio.
Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém. Pai, esta é a tua palavra, e eu peço que nesse momento, ó Deus, o Senhor possa trazer toda a compreensão que o Senhor deseja através dessa leitura. Que o teu próprio Espírito Santo seja responsável por falar, conduzir, transformar cada vida, a começar da minha, em nome de Jesus. Eu queria começar conversando um pouquinho a respeito do contexto do qual esse livro foi escrito. Nós sabemos que Êxodo, o próprio nome já explica muito bem. Ele vai falar sobre essa saída. Saída de quem? Saída do povo de Deus, o povo hebreu, de uma terra chamada Egito. Contudo, essa saída desse povo de Deus, os hebreus, em um momento, lá atrás, em José, ela foi terra de provisão. José foi conduzido por Deus para estar no Egito. E ali, naquele tempo do qual ele passou, momentos de dificuldades, mas momentos também de honra, José foi provisão para o povo de Deus. No Egito, José foi provisão para os egípcios e também para o próprio povo dele. Você sabe muito bem sobre a história de José, que ele ali, depois, quando ele reencontra os seus irmãos, porque a terra passava fome, e o povo então vem junto com seus irmãos e o seu pai, e eles encontram provisão e abrigo em Egito. Muitos anos se passam e a gente encontra então um outro momento, aonde aquela terra, o Egito, um lugar de provisão, se tornou um lugar de prisão e escravidão. É muito interessante quando a gente consegue perceber que, na verdade, o espiritual, ele não está nas coisas, mas ele está em pessoas. Deus, ele usa pessoas, ele manifesta o poder dele por meio de pessoas, ele faz a obra dele por meio de pessoas, ele deseja transformar pessoas. Não é o lugar, não é os instrumentos, não é a lagoinha, não é esse altar, não é esse púlpito, mas são pessoas. Se Lagoinha é bênção na sua vida, se essa igreja já construiu e já alcançou, se ela é uma inspiração para tantas pessoas, não é porque esse altar é santificado, não é porque esse lugar, Deus está aqui, querido, é porque existe pessoas que buscam a Deus. O Egito foi um lugar de provisão, mas posteriormente ele se tornou um lugar de escravidão. E quantas vezes nós passamos por lugares aonde foi bênção na nossa vida, mas com o passar do tempo se tornam problemas. Jesus, ele não está nas estruturas e nos locais, ele está nas pessoas. E o poder dele se manifesta em pessoas, para pessoas. Na história que lemos, onde o povo de Deus vivia um momento de escravidão, houve provisão e depois escravidão. Mas Deus tinha uma promessa para aquele povo.
Havia uma aliança, um compromisso de uma aliança com aquele povo, que Deus já tinha feito há muito tempo atrás, que não tinha nada a ver com o Egito ser provisão em um determinado momento, ou escravidão em um determinado momento, mas tudo era processo para que o povo de Deus alcançasse as promessas de uma aliança. O compromisso de Deus está com as pessoas e não com os lugares. Havia uma promessa para as tribos, havia uma promessa de uma nação futura, Israel. E as promessas de Deus, as alianças de Deus não se quebram. São alianças incorruptíveis, alianças eternas. E Deus escolheu uma pessoa para mostrar para o povo de Deus, relembrar para o povo de Deus aquela aliança e a promessa que ele tinha feito. E essa pessoa se chamou Moisés. Moisés foi um homem escolhido por Deus, descendente da tribo de Levi, nascido num tempo oportuno de perseguição, mas que seria o libertador de uma nação. Querido, eu tenho certeza que Moisés não tinha a mínima ideia que isso aconteceria. Moisés não tinha a mínima ideia de que ele seria usado por Deus, mas Deus o escolheu. E eu quero dizer para você nessa noite, que assim como Deus escolheu Moisés, Deus também te escolheu. Porque não existe uma vida sequer nesta terra que tenha nascido, senão por permissão e vontade de Deus. Eu quero compartilhar bem brevemente uma experiência pessoal. Eu me casei com o pastor Flavinho há mais ou menos uns 4 anos atrás. E com 10 meses de casada, eu achei que eu estava grávida. E naquele momento, tudo que eu não queria era um filho. Eu tinha acabado de casar, muitos sonhos, muitos planos. Quem é pai aqui sabe, né? Muito sono. E eu falei, Deus, não, ainda não. E Deus me deu uma palavra. Deus me levou a ler a história de João Batista. E Deus falou comigo assim, filha, Isabel queria tanto que um filho nascesse. E ele não nasceu no tempo de Isabel. Porque não era a respeito da história de Isabel, mas era a respeito da história de João Batista. Ela achava que nada ia acontecer, talvez ela achava que ela nem ia ser mais mãe, mas há 400 anos antes, a vida do filho que seria gerado no ventre dela já estava dito, decretado. O filho de Isabel, João Batista, ele tinha um tempo certo para nascer, ele tinha uma missão certa a cumprir. E eu entendi que a vida do meu filho não desrespeitava a minha vontade de ser mãe ou não, mas desrespeitava a vontade de Deus e dos planos de Deus para a vida dele. Isso significa, meu irmão, que da mesma forma como Moisés, da mesma forma como João Batista, eu e você temos um propósito nessa terra, que vai muito além do que nós desejamos, ou do que os nossos pais desejaram por nós, ou não desejaram por nós. Não existe uma vida nesta terra do qual Deus não tenha desejado, Deus não tenha moldado, formado, colocado autoridade, compartilhado dons. Existe uma missão através da sua vida, assim como existiu uma missão através da vida de Moisés. Porque Deus é um Deus soberano. Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de qualquer problema. Ele está acima de qualquer acidente. Ele está acima das falhas humanas, dos erros humanos. Ele é soberano e Ele nunca perde o controle. E nessa história nós podemos ver o controle e a soberania de Deus. E eu quero passear por aqui, fazendo com que você reflita comigo alguns pontos que eu creio que seja de fato revelação de Deus para nós, para essa compreensão que somos como Moisés, que temos uma aliança de compromisso com Deus, assim como Ele tem uma aliança de compromisso comigo e com você.
Naquele momento, o povo de Deus vivia uma escravidão. Uma escravidão, porque os egípcios tiveram medo do povo de Deus. Os egípcios temeram o que eles poderiam fazer. Sabe, Deus começou a trazer no meu coração situações de escravidão que nós vivemos na nossa vida nos dias atuais. E o que Deus trouxe ao meu coração, que muitas vezes a escravidão que nós nos colocamos é uma escravidão por não sabermos quem somos e nos compararmos com outros. Uma escravidão que não nos faz viver o propósito de Deus para nós, mas nos faz olhar para o outro, temer o que o outro tem, achar que o que o outro vai fazer vai sobrepor o que eu sou. E essa situação, às vezes, que nós nos colocamos, muitas vezes mais parecidos com o egípcio do que com o povo de Deus, nós nos colocamos num lugar de escravidão. E em vez de entendermos quem somos, nós diminuímos o nosso próximo. Em vez de entender quem eu sou, eu diminuo o outro para ver se eu encontro algum valor em mim. Eu começo a me comparar com o outro. Eu começo a querer o que meu irmão tem, o ministério que Deus está fazendo na vida do outro, o lugar que Deus está dando para o outro. E a inveja entra, e a comparação entra. E o meu foco já não está mais no que Deus quer fazer em mim, mas como Deus pode fazer através de mim, se eu tiver o que o outro tem, se eu for como o outro é. É por isso que a palavra de Deus fala a respeito de um coração de gratidão, de colocarmos diante dele, sim, como em Filipenses diz, as nossas súplicas de oração, mas com um coração de gratidão. A palavra de Deus nos leva a esse lugar, aonde nós temos livre acesso ao Pai, aonde nós podemos chorar, aonde nós podemos falar com Ele aonde está doendo, do que eu preciso, mas com um coração grato pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Independentemente da situação que você tem vivido, você consegue parar por um momento e perceber a graça de Deus sobre você. Como cantamos aqui agora há pouco, o ar que respiramos. Querido, se Deus não quiser que eu viva mais, acaba agora. É graça dele em mim, é graça dele na sua vida, é a misericórdia de Deus que se renova a cada dia sobre nós. É Deus, é graça. A comparação tem nos levado para um lugar de escravidão. Mas nos nossos dias atuais, existe uma outra coisa que tem nos levado à escravidão. E eu nunca tinha atinado para isso, até o Senhor revelar aqui ao meu coração. Como o povo egípcio escravizou o povo de Deus? Pelo serviço. Eles escravizaram o povo de Deus pela dura servidão. Eles escravizaram o povo de Deus pelo muito fazer. Meus queridos, isso não parece um pouco com o que a gente tem vivido hoje? Não uma escravidão como a gente vê às vezes pela história, mas uma escravidão aonde mesmo os livres temos nos tornado escravos. Escravos de uma comparação, escravos de idealizar o que Deus pode fazer através de mim, olhando para o que Deus tem feito na vida do outro. Uma escravidão no muito fazer, uma escravidão de achar que é no fazer que as coisas vão acontecer, que Deus vai se revelar. Deus não tem mais nos chamado para o muito fazer. Deus tem nos chamado para o ser. Deus quer mudar algumas coisas de lugar. E Ele quer nos levar para um lugar de contemplação. Um lugar de intimidade. Estamos fazendo
falando que é para Ele, mas está seco, não tem vida, estamos morrendo. A palavra de Deus vai dizer em Romanos, no capítulo 12, sobre a nova vida de um cristão. Preste atenção, meu irmão. Do 1 ao 11, a gente vê exatamente o que o cristianismo é. Vai falar sobre a vida do homem, pecado, somos todos iguais, padecemos, vamos morrer se não for Jesus. Mas Ele enviou o Filho, que nos salvou, nos redimiu. E a salvação não é por obras. A salvação, meu irmão, não é por obras. A salvação, ela é mediante a fé. Ela é graça. Nada que possamos fazer pode nos levar à salvação. Porque Ele já escolheu te salvar. O sangue já foi derramado. É por isso que nós precisamos apenas aceitar. Nós precisamos apenas entender que Deus fez. E aceitar ser filho. Aceitar chamá-lo de pai. E depois ele fala sobre o Espírito Santo. Olha, de fato é isso mesmo. É graça. Se não for Deus na nossa vida, estamos todos perdidos, somos todos iguais. Mas vocês não vão caminhar sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo. E os frutos que vocês darão não são frutos da carne, mas são frutos do Espírito. É por isso que vai haver amor, vai haver paciência, vai haver longanimidade, vai haver domínio próprio. Porque é fruto do Espírito e não da carne. Porque o Espírito de Deus estará com vocês. Cristianismo, meu irmão, puro e simples. E o capítulo 12 então vai falar, entendeu? Então agora viva a nova vida. Viva a nova vida. E como que a gente vive a nova vida? Não vos conformando com este século, mas transformando-o através da renovação da nossa mente. Para que aí sim possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela só vem a partir de uma renovação de mente. Porque enquanto nós estivermos querendo o que é bom, perfeito e agradável, de acordo com o mundo, nós não vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque nós vamos estar exatamente aqui, no seco, no fazer, nas coisas, no ativismo, na escravidão da comparação. Essa é a mentalidade do mundo. E o mundo tem feito a gente achar que aqui nós estamos vivendo cristianismo. Querido, transformar o mundo é sair deste lugar e ser um ET nesse mundo. É escolher sair deste lugar, do mecanismo, do sistema do mundo. E escolher outro lugar, porque nós não somos desse lugar, não somos dessa terra, nós somos embaixadores de Cristo, e a nossa força só pode ser pelo Espírito Santo. É por isso que nós precisamos de uma renovação da nossa mente. E uma renovação de mente só é possível através do que você absorve. O que você tem absorvido? O que você tem lido mais? O que você tem escutado mais? O que você tem tocado? Por onde você tem ido? É impossível a sua mente ser renovada. É impossível os seus pensamentos serem renovados se o que você absorve mais é desse reino e não desse reino. Deus nos chama para sermos desse reino, transformando esse reino. Deus nos chama para um lugar de liberdade. Liberdade é poder se posicionar. Liberdade é saber quem você é em Deus. Liberdade é poder dizer não para a sua carne. Liberdade é escolher
exercer os dons do Espírito de Deus todos os dias? Querido, quais são os dons do Espírito Santo compartilhados com você? Você sabe? Você sabe o que Deus gerou em você? Você sabe quais são os dons que Deus colocou em você e talvez está aí e você nunca usou? Eu tenho orado muito, muito, muito para ver os dons espirituais novamente. E eu tenho pedido para Deus para que eu também seja a resposta no meio disso tudo. Ontem estávamos aqui na gravação da Raquel Emerick e nós tínhamos aqui uma menina na cadeira de rodas. E primeiro veio aquele impulso de orar por ela e depois vinha aquele temor de você orar e não acontecer nada. E aí eu lembrei que nós temos que ter só fé. Não somos nós que fazemos, é o Senhor. E aí eu vim correndo e comecei a orar por ela. Eu só me lembrei de uma passagem. Enquanto eu orava e clamava. Queridos, é claro que Deus é soberano. E Deus vai fazer aquilo que está no coração dEle. Porque Deus está acima da nossa concepção de vida desse mundo. Mas eu me lembrei daquele texto da transfiguração. Quando Jesus desce do monte, sabendo que ele iria para uma crucificação, e os discípulos completamente alheios, falando com Jesus: vamos ficar por aqui mesmo. Eram discípulos e não estavam entendendo nada. Mas ele desce, e tem um rapaz endemoniado, e o pai daquele rapaz chega para Jesus e fala: olha, eu pedi para os seus discípulos tentar fazer alguma coisa, mas eles não puderam fazer nada. E Jesus chega e fala assim: até quando? Até quando? Até quando não vão entender? Até quando? Eu comecei a orar pela minha irmã e eu fiquei pensando nesse texto. Eu falei: Deus, o que está faltando em mim? Aonde eu preciso me santificar mais? O que eu tenho que absorver mais para que o Senhor use a minha vida para fazer milagres? Porque isso é promessa de Deus para nós, meus irmãos. Os sobrenaturais é promessa de Deus para nós. A cura é promessa de Deus para nós. Existe uma promessa sobre a sua vida, e o Senhor quer ativar nessa noite, quer relembrar você de coisas que Ele já fez através de você e que não tem feito mais, e de coisas novas que Ele deseja fazer em você. Mas para que isso aconteça, precisa haver um deslocamento. Precisa haver um deslocamento. Moisés, num princípio, ele não entendeu nada. Ele não entendia a história dele. Ele não entendia o que estava acontecendo. A gente só sabe de uma coisa, que Moisés, quando ele deu de cara com a realidade de vida dele, Moisés, quando ele percebeu que tudo que ele estava vivendo era uma farsa, quando Moisés deu de cara com a história dele e falou: o quê? Eu vivi até aqui fazendo isso, isso e isso, e é tudo mentira, não serviu de nada, não adiantou nada. Quer saber? Eu vou embora, eu vou fugir. E Moisés fugiu, ele foi embora. A história de Moisés não foi um erro. Moisés precisava nascer naquele lugar. Moisés precisava ter nascido naquele tempo. Moisés precisava ter crescido no Egito. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei talvez o que te levou para aquele lugar. Mas eu quero te dizer que Deus não perdeu o controle em momento nenhum. E que se talvez você hoje se encontra por qualquer motivo da sua história, aonde você não está entendendo nada, se perdeu, você fugiu, você correu, eu quero te dizer que existe um tempo para voltar. Porque por mais que Moisés rejeitou a história dele, ele rejeitou o que ele estava vivendo, ele nasceu ali, ele cresceu ali, porque ali era a missão dele. E por mais que ele tentou negar tudo o que ele tinha vivido, Deus foi atrás dele. Deus se revelou a ele.
Quantas vezes, talvez, você tem fugido de lugares, de pessoas, de ministérios, de departamentos, de situações, do qual talvez você não gostaria mais de lidar com aquilo. Eu quero saber se você também, junto com essa reflexão, você já perguntou para Deus se talvez não é essa pessoa, esse lugar, essa situação que vai ser a chave para destravar um novo começo. Algumas situações, elas têm nos levado à paralisia. Mas nada em Deus é para a morte, nem mesmo a morte. Tudo em Deus nos leva à esperança, meu irmão. Sem Deus, de fato, as situações vão nos levar à morte. Salomão, que tinha tudo, no final da vida dele, ele chega à conclusão que não valia nada. E às vezes a gente fica achando, quando eu tiver isso, quando isso acontecer na minha vida, não, eu estou nesse lugar porque eu estou vivendo assim, eu estou nesse lugar porque um monte de justificativas. E Salomão, que teve tudo, disse, olha, eu já estou dizendo, não adianta. Sabe o que você quer? Você pode ter e não vai adiantar mesmo assim. Porque não são as coisas, não são pessoas que vão suprir vazios existenciais. Não é um casamento, não é um filho, não é um ministério. Só Deus pode fazer isso, querido. É por isso que existe um ministério, existe uma provisão, um propósito na família. Mas existe uma missão e um propósito em você, de forma específica. Não se esconda atrás de ninguém, não se esconda atrás de nada. Procure se encontrar em Deus, você que está aqui, é você que Deus quer falar, é comigo que Deus quer falar, é a sua identidade, é a sua história, é o que Ele quer fazer através disso tudo. Não fuja, não negue, não paralise, porque em Deus toda tribulação produz esperança. Era necessário que Moisés voltasse. O prosseguir de Moisés estava vinculado ao voltar e lidar com tudo que tinha deixado para trás. Às vezes a gente acha que o prosseguir é só ir andando loucamente para frente. Tem coisas que se a gente não voltar, não adianta. Deus manda ele voltar para que a missão se cumprisse. Ontem a Nívia ministrou um pouco sobre arrependimento, sobre o ser noiva. O ser noiva nos leva a esse lugar de arrependimento, esse lugar de confissão de pecados. Eu tenho lido um livro muito bom do Bonhoeffer, não sei se alguém que já leu, chamado Vida e Comunhão. E ele fala a respeito da confissão. E ele fala o seguinte, olha, a confissão só é possível não por uma maturidade, por uma experiência de vida. A confissão só é possível por uma experiência com a cruz. Existem situações que nós somos levados, que nós vivemos, como foi pregado ontem, por causa de pecado, por causa de superficialidade. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes estamos fazendo, agitados, mas estamos no pecado. E você conhece a história de Naamã. Naamã parecia que estava tudo bem, mas ele estava totalmente doente por trás. E que se ele não tivesse parado, confessado, exposto a sua lepra, a sua doença, a doença, o pecado, o pararia em algum momento. Existem os momentos de parar, de confessar, de se arrepender, de se quebrantar. Mas existe também os momentos
aonde nós vamos passar pelas dificuldades e pelos traumas, que não tem nada a ver com pecado, mas tem a ver com a vida e o processo de Deus em nós. E é nesse momento aonde Moisés, então, fugindo, Deus o leva para um único lugar. Queria chamar que os músicos pudessem subir. Deus o leva para um único lugar, o chama para um único lugar. Um lugar de privacidade. Deus pode estar falando com todos. Mas existe um lugar de privacidade, aonde Deus está te esperando agora. É aquele lugar onde você para tudo, e você olha para si, e você contempla Deus. Esse lugar de intimidade, de privacidade. Deus chama Moisés para um lugar aonde Ele quer revelar uma missão do qual ele desconhecia. Deus chama Moisés para um lugar aonde Ele quer revelar a santidade dEle. Deus leva Moisés para um lugar aonde Ele quer mostrar o poder, o sobrenatural dEle. Esse lugar aonde Moisés chega com respeito, com tremor, diferente do medo. O medo, ele nos afasta. Mas o temor, o respeito, nos aproxima. Deus não quer que você olhe para Ele com medo. Eu vou fazer porque senão Deus vai me castigar. Se eu deixar de fazer, Deus vai me castigar. Porque eu fiz tal coisa, Deus não vai olhar mais para mim. Por causa da minha história do passado, Deus esqueceu todas as promessas dEle. Não! Deus te chama para o secreto, para revelar a santidade dEle, o poder dEle, o sobrenatural dEle. E nesse lugar a gente se achega, se aproxima com respeito e temor, não medo. Ele é Pai, Ele é lugar de colo, querido. Você não precisa ser forte o tempo todo, você não precisa dar conta o tempo todo. Inclusive isso tem sido um péssimo problema para nós na igreja. Nós temos criado super-heróis, nós temos criado deuses e ídolos. Quando a gente olha para alguém que está aqui em cima e acha que essa pessoa não peca, não passa por problemas. Deus não escolhe esse tipo de pessoa, porque não existe, só tem Ele. Ele chama pessoas como Davi, que pecava, mas se lavava, pecava, mas ia para Deus e falava: Deus, perdão. Faz o que o Senhor quer fazer através de mim. Deus não está preocupado com casca. Ele não está preocupado com superficialidade. Deus não está preocupado com o que esse altar aqui proporciona. Deus não está preocupado com quem já pisou aqui. Deus não está preocupado com nada disso. Porque existe uma nova história a ser escrita hoje. Através de Lagoinha. Lagoinha não é o pastor Márcio. Lagoinha não é só os pastores regionais, meu querido. Lagoinha não é só o pastor Richard. Lagoinha é você. Lagoinha sou eu. Deus deseja avivar. Deus deseja reescrever. E não espere que saia desse altar. Vai sair de cada banco que aqui está. Porque essa é a nova direção de Deus. Nos relembrar que nós temos um compromisso de aliança com Ele. Culto não é o que sai aqui. Culto é o que sai em cada lugarzinho dessa igreja. E não é porque é as pessoas que estão aqui e é abençoado que o céu rasga e desce. Mas é porque o coraçãozinho daquele irmão lá de trás alcança o Senhor. E o céu se rasga e Deus desce.
Por isso Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que entendem que não é daqui. O que é isso aqui? É um palco? É um altar? É o quê? Tem um jeito certo para estar aqui? Tem uma forma específica para estar aqui? Querido, entenda uma coisa. O que eu não posso fazer no meu secreto, o que eu não posso fazer no meu banheiro, o que eu não faço dentro do meu quarto, eu não posso fazer em lugar nenhum. O que eu não posso fazer aqui, eu também não posso fazer lá. Deus quer mudar a nossa mente nesse congresso. Ele quer estender a nossa compreensão de noiva. O compromisso de um avivamento, o compromisso de um novo tempo, ele não está só nas minhas costas. Ele está dividido sobre todos nós. E naquele momento em Horebe, Moisés não entendia nada e ele falava: eu? Por que eu? Mas eu? Você vai falar através de mim? O que eu posso fazer? Ele fala: quem eu sou? Ele fala assim: o que eu direi? E aí Deus fala assim para ele: não é sobre você, Moisés, mas é sobre quem eu sou. E ele fala: eu sou, Moisés, eu sou o pai de Abraão, Isaac e Jacó. Ele lembra Moisés que existe uma aliança. Ele lembra Moisés que não tem simplesmente só a ver com ele, mas a ver com um compromisso de aliança, de gerações, de famílias, e ao mesmo tempo de individualidade. Era com Abraão, era com Isaac, era com Jacó, mas também era com Moisés, como foi com José, e foi com Maria, e foi com seus filhos, e foi comigo, e é com você. E aí Deus, para encerrar, Ele faz uma única pergunta para Moisés. Ele fala assim: o que você tem nas mãos? E aí ele levanta o que ele tinha. E o que ele tinha? Um cajado. Era um instrumento de trabalho dele, não era? Ele fala: olha, é o que eu tenho, Deus. E ele faz o sobrenatural no natural do qual Moisés tinha nas mãos. Você pode levantar a sua mão nesse momento e falar para ele: Deus, o que eu tenho é isso. Sabe, eu tenho isso, eu tenho uma história, eu tenho alguns traumas, eu tenho algumas limitações, eu tenho alguns pecados. Eu tenho filhos, quer usar os meus filhos, Deus? Eu tenho isso que eu chamo de ministério, eu tenho esses talentos, eu tenho isso aqui, eu tenho a minha boca, eu tenho o meu tempo. Na verdade eu não tenho muito, mas eu posso fazer ter, porque eu tenho disposição, eu tenho disposição, eu tenho disposição de relembrar o compromisso da aliança que o Senhor fez com uma nação do qual o Senhor me enxertou. Você foi enxertado nesta família, você foi enxertado nesta geração, e Deus estende a você, Ele estende a você nesse momento. Ele fala: vem, filho, volta, volta. Não pergunta muito, não pensa muito, só creia, só creia. Eu vou fazer porque não é sobre você, mas é sobre mim, é sobre o meu sobrenatural, é sobre um milagre que eu posso fazer. Mas eu vou fazer quando você voltar. Eu vou fazer quando você voltar. Eu vou fazer quando você voltar. E isso vai gerar flores, isso vai gerar frutos, intimidade, secreto diante dEle.
Fique de pé no seu lugar, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu quero estar contigo, declare isso. Eu quero estar contigo, amado da minha alma. Tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma. Tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma. Tua noiva clama, vem. Eu quero estar, amado da minha alma. Tua noiva clama, eu quero estar. E eu quero fazer 2 orações hoje. A primeira oração, meu irmão, não vá embora, por favor. A primeira oração que eu quero fazer agora é por você que entende que você estava completamente perdido. Talvez você hoje, através do Espírito Santo, reconheceu que na verdade você nunca conheceu um pai, que na verdade você sempre viveu numa escravidão. Talvez você hoje entendeu que você nunca esteve somente pela face de Deus, porque todas as vezes que alguma coisa acontecia, logo você se irritava, logo você via que você estava sendo deixado para trás. E eu quero nesse momento fazer uma oração com aquelas pessoas que desejam ter um encontro com o Senhor ou retornar para a casa dele. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e repetir as minhas palavras, dizendo assim: Senhor, eu hoje faço um compromisso de aliança, como o Senhor fez comigo lá atrás. Eu entrego a minha vida, eu entrego tudo o que tenho, para que o Senhor faça de mim uma nova geração de profetas, de mestres, de apóstolos, de evangelistas. Eis-me aqui, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, você que está aqui e que fez essa oração se reconciliando com o Senhor, ou que você que está aqui que orou pela primeira vez dizendo: eu não quero a minha vida antiga, eu quero um novo caminho, eu vou pedir para que você levante uma das suas mãos. Existe alguém aqui com esse desejo? Existe alguém aqui com esse desejo? Levanta a sua mão se você tem esse desejo de fato ter um encontro com o Senhor, o seu primeiro encontro. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Se você está aqui, querido, levantou a sua mão, vem aqui na frente. Assim como o meu irmão que está aqui, não perca tempo. Vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Nós não queremos te expor. Nós queremos orar, queremos te abraçar, queremos te conhecer, amém? Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Pode vir, meu irmão, venha.
mais corajoso do que se posicionar perante tantas pessoas para dizer: eu preciso de ti. E os meus irmãos fizeram isso aqui nessa noite. Por isso, ó Deus, transforma a vida deles, ó Deus. Gera, Pai, de fato uma nova história, um novo caráter, uma nova mente, uma nova mente, uma nova mente, em nome de Jesus. E nós como igreja, nós te aplaudimos e agradecemos o Senhor pela vida desses irmãos que hoje entram na família do reino de Deus. Aleluia! E eu quero fazer uma última oração. Chamar de novo a pastora Vera. Quando Deus me deu essa palavra, Deus me falou que teriam pessoas aqui que estavam com medo de voltar. Medo de voltar. Eu não sei qual é o seu medo. Se você está com medo de voltar a exercer o que Deus te chamou. Eu não sei se o seu medo de voltar é de ter que lidar de novo com alguma dor. Eu não sei se esse medo de voltar é de voltar de fato para um lugar de intimidade. É talvez parar um pouco com o seu ativismo. Eu não sei, cada história é uma, mas eu sei que Deus falou ao seu coração, porque Ele falou comigo e Ele falou que Ele falaria aqui também. E querido, despretensiosamente, não é por número, não é por multidão, mas é pelo que Deus pode fazer por nós aqui hoje. Se você deseja que Deus arranque esse medo, se você deseja nesta noite se sentir capacitado em Deus para esse novo tempo, talvez você como Moisés estava assim: Deus, eu não sei o que eu posso fazer, eu não sinto que eu consigo. Talvez você precisa dessa força, desse encorajamento. Talvez você precisa se reencontrar, se redescobrir. Nós queremos orar por você. Fique à vontade, meu irmão. Pode vir aqui na frente, pode ir para o corredor. Em nome de Jesus, nós queremos que hoje você saia daqui com a autoridade que Deus tem para derramar e para exercer através da sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. É exatamente isso que o Senhor quer. Eu estava ali intercedendo e foi a direção que Deus me trouxe. De dizer para você que você é livre para vir aqui à frente. Porque no momento que a pastora Isa falou que era que Moisés tinha, ele tinha um cajado. E o Senhor me trouxe uma visão com o entendimento de que tem muitos cajados que já foram entregues, mas eles estão parados, eles estão precisando de um óleo novo. Você foi chamado por Deus, Ele confiou a você uma visão. E eu tenho certeza que nessa noite, ouvindo essa palavra rema, você entendeu que Ele quer lhe confiar uma missão. A visão Ele já lhe deu. O cajado que o Senhor me mostra na mão de muitos é a missão que o Senhor já lhe entregou. Mas Moisés, ele teve que fazer o caminho voltar para tudo fluir. E é isso que o Senhor quer na vida desses homens e dessas mulheres. Olha, ainda tem alguns que estão aí, mas que é para vir para aqui. Saia do seu lugar, dê um passo. De repente aí mesmo no corredor, mas dê esse passo. Fale: Senhor, essa palavra foi para mim. Eu sou esse Moisés. Eu preciso usar bem esse cajado que o Senhor entregou para mim, que é a missão que o Senhor confiou a mim. E aí, onde você está, abra a sua boca e entenda que Deus lhe trouxe nessa noite para que você renove a aliança que você fez com Ele um dia. Esse é um lugar de renovar a aliança. Aqui está um ambiente de renovação de aliança. Aqui é um ambiente agora, nesse momento,
onde o Senhor lhe trouxe, abriu o seu coração e entregou a palavra rema, dizendo: esse é o ambiente de renovar a aliança que você fez um dia comigo. Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite por esses homens e mulheres que um dia o Senhor confiou uma visão e entregou a cada uma missão de cumprir o ID do Senhor, o chamado do Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, esse é o lugar, essa é a hora de renovar essa aliança um dia feita com o Senhor. Nós recebemos a palavra entendendo que aqui é um ambiente de cura. Essa é uma sala de acessar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas que o Senhor deixou na sua palavra como promessa para nós. Em Isaías 45. E o ambiente é esse. A sala é essa. Essa é a sala onde podemos acessar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Que se levantem com força, com determinação, os Moisés aqui nessa noite, separados desde o ventre da mãe. Havia um decreto para que todo menino fosse morto, mas o Senhor sonhou com Moisés, assim como Ele sonhou com você. E Ele entregou a Moisés um cajado e entregou a você também um cajado. E nessa noite Ele tem um azeite novo, um óleo novo para derramar nesse cajado, para que você vá na sua Jerusalém, Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas começa hoje, agora, aqui. Profeticamente, levante a sua mão direita, declarando que você está levantando o cajado que um dia o Senhor lhe deu quando você fez com Ele uma aliança e sair com esse cajado na sua Jerusalém. Aonde é a sua Jerusalém? Então levante o seu cajado na sua Jerusalém. E aí o Senhor fala: agora que você levantou o seu cajado, o cajado que eu confiei a você, a você, a você, a você, a você, a você. Agora eu te levo, eu te conduzo até a Judeia, Samaria, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Que se levante os Moisés de hoje. É noite de renovar a aliança. É noite de remover o ferrugem que estava nessa aliança e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Libera mesmo uma unção nova para uma nova estação. Presta atenção. O Senhor fala para eu liberar para vocês. Há uma nova estação a partir desse congresso. Há uma nova estação a partir desse congresso, para que eu entre e acesse essa nova estação. Preste atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A partir desse congresso vem uma nova estação. E essa estação é para que eu e você dê um passo
e deixa o Senhor conduzir. Que, como oramos aqui, a promessa de Isaías 45 é para se cumprir hoje. Não são os problemas, as dificuldades, a luta, a tentação, não é nada disso que vai à nossa frente. A promessa de Isaías 45 diz, os versos 2 e 3, que é Ele quem vai à nossa frente. Ele quem? Aquele que te comissionou e que te entregou um cajado. É Ele quem vai à sua frente, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro, liberando sobre nós, a quem Ele confiou uma missão, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. É hora de orarmos ao Senhor, trazendo à lembrança os feitos do Senhor na nossa vida como igreja. Então, há uma nova estação a partir desse congresso. De repente você pensou como eu pensei na hora que cheguei. Meu Deus, cadê o povo? O povo está aqui. Fale, vira para o seu irmão e fale, esse povo é você. Essa palavra foi para mim e para você. O Senhor requer de mim e de você. E de você que está acompanhando pela televisão ou pela internet. O Senhor requer de mim e de você uma tomada de decisão. É tempo de renovar a aliança que um dia fizemos com Ele. Aleluia! Que você tome essa posição diante do Senhor. Então levante o cajado com a mão direita. Levante o cajado. Olha que imagem linda, tanto cajado. Eu estou vendo o cajado mesmo. Estou vendo o cajado na sua mão. Há um cajado na sua mão, Geraldo. E é para você usar na sua Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Tem um cajado na sua mão, como tem tantos cajados levantados aqui. Levante ele e creia, porque aqui tem anjos com jarras de azeite para liberar sobre os nossos cajados. Vocês vão liberar onde vocês forem através da adoração. E muitos serão curados, libertos e restaurados. Declara assim comigo, Senhor. Não, fale forte, Senhor. Senhor Jesus, eu creio. E porque eu creio, eu declaro que eu recebi a palavra rema que foi pregada nessa noite. E eu entendo que o Senhor está me dando a oportunidade. Mais uma oportunidade o Senhor está me dando de dar um passo à frente, levantar esse cajado e usar esse cajado na minha Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E eu vou, Senhor, na força do Senhor, porque é o Senhor quem vai à minha frente. E eu não tenho medo. O medo, como já foi ensinado aqui, é diferente do temor. Eu temo ao Senhor. Por isso eu te peço, dê ordem a esses anjos para liberarem esse óleo sobre esse cajado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora fale assim, Senhor. Senhor, eu recebo no meu espírito o entendimento que Gálatas 5, versículo 1 é uma realidade para a minha vida. Para eu ter esse cajado e dar um passo à frente e ir até a minha Judeia, Samaria, confins da terra, eu preciso viver Gálatas 5:1, que foi também declarado aqui nessa pregação. Foi para a liberdade. Mas assim, ó,
foi para a liberdade. Está escrito em Gálatas 5, versículo de número 1. Foi para a liberdade que Jesus foi até a cruz. E o Senhor me dá um conselho. Fale, o Senhor me aconselha. Permaneça firme. Permaneça firme. Permaneça firme. Permaneça firme. E não aceite mais andar debaixo do jugo da escravidão. Eu não estou mais no Egito. Eu não sou escravo. Eu sou filho. Aleluia. Aplauda Ele. Aplauda o Senhor. Você não está no Egito. Você não está no lugar de escravidão. Você está no lugar de liberdade. E foi para essa liberdade que Jesus foi até a cruz e derramou o seu sangue por mim e por você. Amém? Você pode dar um abraço ao irmão que está do seu lado. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por este culto, que, como diz o pastor Márcio, não termina, que se estende nas nossas casas. Te agradecemos, ó Deus, por este momento. Que o Senhor possa levar cada um na graça do Senhor, debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. Amém? Se você tiver mais um tempinho, passa lá no Salão Esperança. Tem vários irmãos lá que prepararam algumas coisas especiais, gostosas para você. Os nossos produtos que estão lá todos têm objetivos de sustento, objetivos missionários. Vai ser muito bom se você puder dar uma passada lá. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã.